ao capitalismo, né, que é o socialismo, tá certo? É um sistema oposto, na verdade, tá certo? É um sistema que vai surgir em, vamos dizer, para combater, né, para combater o que se considerava, né, os males do capitalismo. Então vamos lá, vamos começar a ver esse sistema hoje. Em resumo, o sistema capitalista, aliás, o sistema socialista, ele se resume dessa forma aqui, tá certo? É um sistema político e econômico, óbvio, tá certo? Que ele tem um modo de produção e uma linha de pensamento criada no século XIX para combater o liberalismo e o capitalismo. Ele propõe, né, um mundo perfeito, na verdade, inclui uma sociedade sem classes, ou seja, uma sociedade em que não existam ricos e pobres, tá certo? Onde não há exploração e também onde não existe a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, tudo é de todos. O pessoal até se baseia muito nessa situação aí, quando cita lá o livro de Atos, né? Foi muito estudado na Igreja Católica o livro de Atos esses dias, né? Devido ao período lá do Pentecostes, mas que lá tudo era comum, tudo pertencia a todos, né? Na comunidade dos primeiros cristãos. Então o pessoal tenta associar um pouquinho, né, a essa ideia. Mas vamos lá, vamos estudar no âmbito da geografia, né? Vamos deixar um pouquinho a, a questão religiosa, né, em segundo plano. Vamos passar aqui para a questão científica das coisas. Então vamos lá. Essas definições todas tem no livro de vocês, tá certo? Mas o socialismo, ele está relacionado, certo? Ele é uma ideologia, na verdade, que é uma reação à concentração do capital e da riqueza nas mãos de poucas pessoas, né? E também ele surge em virtude da exploração dos trabalhadores. Então é uma classe que ela vai se opor, primeiro, a muito dinheiro na mão de poucos, ela é contra isso, tá certo? Ou pelo menos deveria ser, logicamente. E também ela surge em virtude da exploração, né? Os trabalhadores estavam sendo explorados, né? Quem lembra, né? Vocês devem lembrar que nós estávamos estudando a Revolução Industrial e justamente naquele contexto de Revolução Industrial era que havia essa exploração, né, da classe trabalhadora, né? Os donos da fábrica, eles começavam a pagar baixos salários, criar altas jornadas de trabalho, né? Uma carga horária muito grande de trabalho. E com isso, a classe trabalhadora ela era oprimida, né? Ou seja, ela era explorada pelos seus patrões, né? Pela burguesia, tá certo? Ele tem, né, em oposição ao capitalismo, ele tem como principais características a abolição da propriedade privada, já foi falado a vocês, né? Ou seja, tudo pertence ao Estado, e se pertence ao Estado, pertence a todos, não é isso? A socialização dos meios e instrumentos de produção, ou seja, né, toda estrutura produtiva, ou seja, empresas, indústrias, terras agrícolas, elas seriam da propriedade da sociedade e gerenciadas pelo Estado, ou seja, pertenceria ao povão e o Estado é quem iria gerenciar aquilo ali, tá certo? E o que iria acontecer com a produção? Ia ter lucro. Vocês lembram que a principal meta do capitalismo é o lucro, não era isso? Correto, pessoal? Quem lembra desse detalhe aí? O principal objetivo do capitalismo era o lucro, não é isso? No sistema socialista, Isso. a produção não dá lucro, ela é dividida de maneira igual para todo mundo. Então, se rendeu ali 20 mil reais e tem 20 pessoas, cada uma recebe 1.000. Dentro do sistema capitalista, se rendeu 20 mil reais, o patrão paga o salário de todo mundo e fica com o que sobrar para ele. No sistema socialista, se deu 20 mil reais, divide para todo mundo. Tá certo? Entendido, pessoal, até agora? Perguntas? Não? Vamos seguindo, então. Vamos seguindo. Pessoal, a evolução aí, ó. Como é que o socialismo ele evolui? Né? Nós vimos a linha evolutiva do capitalismo anteriormente, né? Comercial, industrial, financeiro. E dentro do socialismo, como é que isso acontece? Nós vamos ter no início do século XIX um momento... Opa, deixa eu pegar um lápis de outra cor aqui, não gostei desse. Eu gosto do meu lápis vermelho, para falar a verdade. Nós vamos ter, no início do século XIX, o chamado socialismo utópico, tá certo? É uma tentativa, bem destacada aqui, ó, sem sucesso, de implementar as experiências socialistas de produção,
tá certo? Depois a gente vai descobrir por que é sem sucesso. No final do século XIX, ou seja, menos de 100 anos depois, dois camaradas chamados Karl Marx e Friedrich Engels, eles propõem uma ação efetiva dos trabalhadores contra a burguesia, ou seja, te pego na saída, tá certo? É algo mais ou menos tipo Cris e Caruso. E aí, nessa proposta, nasce o que se chama de socialismo científico, né? Não é uma coisa sonhada, né? Utopia, a palavra utópico vem de utopia, né? Ou seja, um sonho. Ah, velho, era tão bonito se fosse assim, né? De repente, o que é que os socialistas utópicos diziam? Não, velho, era muito bom, né? Socialismo, todo mundo ali se abraçando, implantando junto. A classe burguesa ia dizer assim, cara, realmente nós estamos explorando nossos trabalhadores, não vamos querer lucrar mais não, vamos dividir entre todos, né? Aquela maravilha todinha, né? Tipo aquele céu que a gente vê, né, em algumas ilustrações. Já o socialismo científico, não. Marx e Engels olharam e disseram, rapaz, esse negócio, se vocês for esperar para a burguesia, esse negócio não sai não. Então vamos juntar os trabalhadores e vamos partir para cima. Vamos fazer revolução. E no início do século XX até os dias atuais, nós vamos conhecer na próxima aula, nós vamos ter o socialismo real, né? Não é utopia, não é ciência, é socialismo real, ou seja, de fato, como foi que o socialismo foi colocado em prática em algumas sociedades. Funciona, não funciona, é do jeito que o pessoal fala, não é do jeito que o pessoal fala, é do jeito que eu aprendi, não é do jeito que eu aprendi, ou seja, temas para a próxima aula, tá certo? Vamos focar hoje nas duas primeiras linhas, tá certo? No socialismo científico e no socialismo utópico, tá ok? Perguntas até agora? Tá bom, todo mundo entendendo, então vamos lá. Pessoal, o sonho de luta, né, o sonho de se lutar por uma sociedade igualitária, ela sempre ocorreu, na verdade, na história da humanidade. Então nós tivemos luta por igualdade em Roma, nós tivemos luta por igualdade nos países que se tornaram independentes, e ontem nós estudamos também, nós começamos a estudar uma revolução, né, a Revolução Francesa, que se buscava igualdade. Lema da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade, não, liberdade, igualdade e fraternidade. Então se buscava a igualdade entre todos, tá certo? Então, esse sonho de criar uma sociedade que fosse igual, uma sociedade em que todos tivessem seus direitos e deveres ali sendo respeitados, sempre aconteceu na humanidade. Só que houveram 4 camaradinhas, tá certo? 4 filósofos, para que vocês possam conhecer aqui. Saint-Simon, tá certo? Eu vou colocar aqui as iniciais de cada um ao lado deles. Mas eles estão em ordem aqui, certo? Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen e Louis Blanc. Esses camaradas eles tentaram implementar as experiências socialistas de produção. Iago, pode falar, Iago. Esses filósofos são todos franceses? Vocês são franceses? Sim, Rapaz, todos, veja, todos. eu creio que pelo nome aí, Robert Owen, eu creio que ele não seja francês, né? Se bem que os outros têm, né, um nome afrancesado, né? Saint-Simon, né? Fourier, né? Tá certo? Mas vamos lá. Entendi. Esses Certo. camaradas aqui, eles tentaram implementar experiências socialistas, só que essa experiência socialista iria ser comandada pela burguesia capitalista. Assim, o que é que eles acreditavam? Não, nós vamos nos unir, a burguesia, e a burguesia vai dizer assim, cara, realmente vocês têm razão, a gente está explorando muito a galera, a gente está lucrando muito, a gente está ficando muito rico com isso, e tá na hora da gente começar a dividir com vocês. Tu acha que isso ia funcionar? Vamos ser sinceros. Tu acha que a burguesia iria querer abrir mão do lucro que ela tinha? Ah, não, velho, o lucro está muito grande para a gente, vamos dividir com a nossa querida classe trabalhadora, né, com aqueles que nos ajudam, né? Então, ô pessoal, tá chegando algum barulho extra aí para vocês ou vocês estão conseguindo ouvir somente minha voz? Sim, tem alguém com o microfone. Barulho extra. Tem alguém falando, mas sua voz ela tá mais alta.
Se fosse uma televisão, tá ligado? Vai dar pra falando escutar. Só um minutinho, viu? A boca, quer conversar aqui é eu e ela. Poxa, retornando, vamos lá. Então, assim, essas experiências que foram sendo implantadas ali, naquele, né, que seria um acordo, na verdade, entre burguesia e classe trabalhadora, eles não vão funcionar, né? A gente sabe que, por exemplo, se o objetivo da burguesia era atingir o lucro, eles não iam querer abrir mão de uma parte em prol da classe trabalhadora. Então, essas ideias de Robert Owen, Fourier, essas ideias de Saint-Simon, né, essas ideias de Louis Blanc, elas não vão ser aceitas, na verdade, elas não vão nem, assim, ter durabilidade. É um negócio que vai começar, o negócio vai ter início, só que, tipo, não vai conseguir se manter, tá certo? Não vai ter como eles, como é que eu vou dizer assim, sustentarem uma coisa que vai depender da mão da burguesia. Então, os burgueses é que teriam que concordar com isso aí, tá certo? Então, como eles não tiveram um projeto objetivo que pudesse ser aplicado à realidade, né? Os trabalhadores também perceberam que isso aí não ia ter muita fase, então não vai para frente. É um negócio que não vai vingar, tá bom? Aí eu queria propor aqui um desafio a 4 pessoas da turma. Quem é que poderia, próxima semana, certo? Se ninguém se voluntariar, eu faço o camarada se voluntariar, né? Ou seja, eu digo, vai você, você, você e você. Quem poderia trazer para a gente as ideias, né? 4 pessoas, cada um traria a ideia de um camarada desse aqui para a gente, semana que vem. Quem se voluntaria primeiro? Eu. Liga aí, toca nome aí pra não falar aqui. Arthur? Eu posso É ir. isso mesmo. Qual desses, Arthur? Eu quero o mais velho aí, o mais velho. Diga aí, mais velho aí. Qualquer um aí. Ah, Okay, então eu vou pode dizer colocar, qualquer um aí. vou colocar você para pesquisar Robert Owen, aliás, Saint-Simon, né? Saint-Simon. Não sabe. Bia, depois eu vou escolher um para Iago. Vamos lá, Bia. Charles Fourier, tá certo? João Paulo, me diga o nome desse cara aí, Sansai. Eu vou mandar para você, tá certo? Ah, certo. Então, deixa eu anotar aqui para mim. Uhum. Então manda lá no grupo. É melhor. Certo. Socialistas utópicos. Peraí, viu? Uhum. Eu vou escrever, porque a pessoa daqui de Castor é quebrada. Então, Simon ficou para Arthur. Fourier ficou para Beatriz. Eu vi Iago levantando a mão, foi Iago. Se manifestar aí, se for o caso. Olha, se ninguém quiser o último, eu aceito. Pronto. Mas Iago tinha falado antes, não foi Iago? Que quer participar também? Confirma? Foi. Então, Owen para Confirmo. Iago. E o último, que é Louis Blanc, vai para... Foi Cauê, não foi isso? Isso. Pronto. Os demais vão surgindo novas ideias, a gente vai passando aí. A gente vai dividindo mais para vocês aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo? Certo, ok. Vamos lá. Gente, socialismo científico agora. Né? As babas estilosas aí da galera. Pessoal, o socialismo científico, ele vai vir para contrapor o socialismo utópico. Tá certo? Então, como vão ver que o socialismo utópico não funciona, então a galera vai se juntar aí, né? 2 camaradinhas aí, ó. Karl Marx e Friedrich Engels, apresentando aqui os dois a vocês, tá certo? Marx, esse camarada aqui, e Engels, né? Não é uma dupla de sertanejo universitário, né? Se bem que os sertanejos universitários usam essas barbonas hoje em dia, mas não é, viu, gente? Eram filósofos, certo? Eram sociólogos, tá certo? Cientistas sociais. Esses camaradas aí, eles... como é que eu vou dizer? Cauê disse não está escutando. Tem mais alguém que está sem me escutar aí? Deixa eu ver. Sabrina e Kaline chegaram agora. Tô de boa. Tá, né? Pronto, então vamos lá. Vê aí, Cauê. Descer teu equipamento. Vamos lá. Eles vão
criar, né, modelos, né, eles vão tentar, vamos dizer, na verdade, cientificar o socialismo, tá certo? E dentro dessa sociedade, eles vão tentar criar uma forma de revolução social, ou seja, eles vão tentar criar ferramentas para que o próprio proletariado, ou seja, a própria classe trabalhadora, ela possa enfrentar o capitalismo, tá certo? Então eles vão propor uma teoria, tá certo? Uma nova forma de ação efetiva da classe trabalhadora. Ou seja, os trabalhadores eles irem para cima mesmo, tá bom? Isso aí vai se chamar socialismo científico, ok? Isso aí vai ser o socialismo científico. Seguindo aqui, né? Aqui uma frase que ficou João famosa Paulo, deles. como se fosse que eles estivessem defendendo os trabalhadores. Isso, exato. Né? E aí a frase que se tornou célebre dele, trabalhadores do mundo univos, né? Ou seja, convocando todos os trabalhadores do mundo a se unirem contra a opressão do capitalismo, né? De acordo com eles. Então, a teoria marxista, né? A teoria marxista, ela fala justamente, deixa eu ver aqui. A teoria marxista ela afirma que a história da humanidade, ela se faz com conflitos de interesse. Ou seja, uma luta, toda a história da humanidade, ela fundou-se em uma luta entre explorados e exploradores. Vamos ver se isso aí tem lógica? Revolução Francesa. Primeiro e segundo estado, terceiro estado. Conflito. Reforma Protestante. Protestantes, Igreja Católica. Conflito. Tá entendendo o que eu quero dizer agora? Mais recentemente, vamos pensar aqui num outro exemplo. Vamos para a Revolução Industrial. Ludistas e cartistas, donos dos meios de produção, ou seja, os patrões. Conflito. Então, eles acreditam que todo momento da história da humanidade, toda a história da humanidade, ela se dá através de conflitos. Tá certo? Ela se dá através de conflito entre duas grandes classes. Tá bom? Então, ela defende que o desenvolvimento do capitalismo, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai originar uma contraditória cadeia de relações. Tá certo? E esse avanço da tecnologia, que vai permitir que o homem domine cada vez mais a natureza, vai trazer lucro para poucos, ao invés de buscar o bem-estar de toda a sociedade. Tá certo? Por quê? Porque uma pequena parcela vai ficar rica e uma grande parcela vai permanecer pobre. É nesse meio tempo que ele percebe uma classe operária que vai se perceber cada vez mais empobrecida e afastada dos bens materiais. Traduzindo, uma classe operária que vai produzir coisas que ela própria não vai usar. Tá certo? Ela vai ter muitas coisas que ela não vai usar. Onde é que estão todas as ideias desses camaradas? As ideias desses camaradas, pessoal, foram compiladas, né, foram reunidas em um livro que eles escreveram chamado Manifesto do Partido Comunista. É um livro que foi escrito em meados do século XIX, escrito pelo próprio Karl Marx e por Friedrich Engels, tá certo? Onde está todo o resumo do que eles acreditam, né, da eterna luta de classe, da eterna oposição entre duas classes aí, tá certo? Entre a classe trabalhadora de um lado, que vende sua força de trabalho porque não tem condições de ter os meios de produção, e da burguesia do outro, que, por ter os meios de produção, compra a força de trabalho do proletariado, ou seja, compra a força de trabalho da classe trabalhadora. Tá certo? Que o patrão vai estar sempre acima, vai estar oprimindo, e a classe trabalhadora vai estar abaixo, sendo oprimida pelos patrões, ou seja, sendo manipulada pelos patrões. É mais ou menos isso que Karl Marx e Friedrich Engels tentaram estabelecer como ideias para o socialismo e que é seguido, né, por alguns grupos ainda hoje. Essa realidade, segundo o marxismo, né, a teoria de Marx, ela determina a existência de duas classes, né, como já foi dito aí para vocês, né? Então, essas duas classes são completamente opostas, né, têm interesses completamente opostos. De um lado, nós temos quem? A burguesia, proprietária dos meios e instrumentos de produção, tá certo? Quem é que está do outro lado? O proletariado. Ou seja, o que é que o proletariado tem? Apenas a força de trabalho. Então, a burguesia ela tem tudo. Ela tem os meios de produção, fica com o lucro de tudo. O proletariado, apenas a força de trabalho e o salário que recebe. Tá bom? E aí, como é que vai se dar isso aí, essa aceitação? Essa aceitação ela vai se dar através do que se chamam instrumentos opressivos. Tá certo? O que é que são os instrumentos opressivos? A legislação, ou seja, as leis e a polícia.
Ah, a gente é contra isso aqui. Não, mas a lei diz que eu posso. Então vamos quebrar tudo. Então chamar a polícia. Tá bom? E tem também os meios, os instrumentos ideológicos. O que são os instrumentos ideológicos? A educação e a mídia. A mídia diz que eu tenho que poupar dinheiro para ficar rico. Eu conheço pessoas que poupam dinheiro há 70 anos e ficaram ricas ainda, né? Mas o banco, tá entendendo agora o que quer dizer? O banco fica com o dinheiro dele, fica trabalhando. Então o banco fica lucrando com aquele dinheiro ali do camarada. E a educação, né, cara? Não, olha, você tem que... Eu vou treinar você para ser um bom profissional. Você vai ser um bom, né? Você vai trabalhar, você vai arrumar um bom emprego, ou seja, né? Então a educação, de certa forma, tenta levar isso aí também, tá certo? São meios, né, de acordo com as teorias de Marx, são meios para tentar oprimir a classe trabalhadora, tá bom? Então, a remuneração, ou seja, o salário do proletário é muito inferior ao valor produzido diariamente por ele, né? E a maior parte é apropriada pelos patrões. Você produz, você ganha R$ 50 de salário por mês, por dia. Vamos imaginar isso aqui. Tu ganha R$ 50 de salário por dia, vai dar R$ 1.000 por mês, tu trabalhando 20 dias por mês, né? De segunda a sexta, 20 dias tu ganha R$ 1.000. Imagina. Só que tu produz, tu consegue vender ali, vamos marcar que tu trabalha numa loja. Tu consegue vender R$ 30.000 por mês. Tu vende R$ 30.000 de mercadorias, mas tu ganha 1.000. Ou seja, tu ganha muito abaixo do que tu produz. Tá dando para entender agora? Entendeu, pessoal, como é que funciona essa relação aí? Eu vou dar um exemplo aqui. Iago abre um restaurante. Né? Ele segue ali o avô, segue o pai, abre um restaurante. Beleza. Aí Iago gera ali empregos. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu acho que nós... Pessoal, vocês estão escutando? Eu tô vendo meio parado aí. Acho que a internet tá lenta, né? Quem estiver escutando, liga aí o microfone e... Sim. Sim. Sim, pronto, beleza. Sim, Aí, dá pra então tá escutar todo mundo... normal, professor. É pra escutar. Pronto, ótimo. Beleza, então. Deixa eu... Fica normal. Não sei se eu pego esse mudo aqui, velho. Vou pegar 2K de ti, mas melhor. Pronto. No momento em que Iago ele abre um restaurante e coloca pessoas para trabalhar para ele, essas pessoas trabalham o equivalente a R$ 15.000 por mês, só que Iago só paga 1.000. 14.000 é o lucro. Tá entendendo? Isso aí, o lucro excessivo que o patrão tem em cima do que o trabalhador produz, né, que rende muito mais para o patrão do que o que ele paga, é o que Marx chamava de mais-valia, né? Eu produzo R$ 50.000 para minha empresa, mas eu só ganho R$ 1.000 por mês. 49 é o lucro do patrão, tá certo? Isso aí é a essência da acumulação do capital, né? Ou seja, quanto mais lucro, para mim, melhor, tá bom? E ainda, né, conforme os marxistas, né, aí para a gente já ir finalizando, essa diferença de interesses entre a burguesia e o proletariado geraria a luta de classes, a organização dos trabalhadores em sindicatos, partidos políticos, trabalhistas e revolucionários poderia dar a consciência que os trabalhadores precisariam para quê? Destruir o Estado capitalista, instituir a ditadura do proletariado. Para vocês entenderem, de maneira gradual, é isso aqui, ó. Primeiro, nós teríamos a luta de classe. Nessa luta de classes, os trabalhadores iriam gerar uma consciência de que eles estavam sendo explorados. Eles sendo explorados, eles vão tomar o poder. Eles tomando o poder, nós vamos ter a ditadura do proletariado. Era assim que ele pregava. Acaba aqui tudo, tá tudo perfeito, tudo resolvido? Não. Nós vamos ter o domínio do meio de produção por parte da classe trabalhadora, vai dominar os meios de produção, vai adquirir consciência de seus direitos e deveres através da educação e, por último, vai implantar o comunismo. Tá certo? Era assim que Karl Marx sonhava, né? Era assim que ele pensava que iria ser a tomada do poder, né? As ideias dele iam se propagar, tá certo? Então, ó, como atividade para casa, né? Ou seja, vocês já estiveram em casa, né? Então, vou fazer daí do vocês estão mesmo. Vocês vão responder todas as questões do ensaio geográfico, página 93 e 94, tá certo? Página 93 e 94. Semana que vem a gente inicia a aula primeiro
pelas apresentações, né, das 4 pessoas aí que se voluntariaram a trazer Aham. as ideias desses 4 filósofos, né, desses 4 socialistas utópicos para a gente. E após, fazemos a correção e seguimos aí, né, nosso assunto estudando socialismo real, tá certo? E, se der tempo, as formas como o socialismo é implantado. Tá bom? Tem que produzir algum tipo de slide ou a gente só vai falar mesmo? Veja, tem que ser uma fala breve, na verdade, entendeu? Se vocês vão ter de 2 a 3 minutos para falar somente. Então, dá um resumido geral nas ideias do cara, tá certo? Se quiserem produzir slide, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que mandar ele para mim, antes da aula, para que eu vá passando ele por aqui para a galera. Entendeu? Se eu imagino que pelo Zoom vocês não... Como... É melhor ler mesmo. Viu? É melhor só Apresentar, não é para ler não, viu, meu filho? 2 minutos, meu filho. Você é um camarada que sabe usar bem a retórica aí, né? Sabe usar todas essas artes aí de falar bem, tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente encerra por hoje, tá bom? Tentem fazer os exercícios. Esses exercícios eles vão ser bacanas para vocês, eu estava analisando, porque tanto pega conceitos do capitalismo quanto conceitos do socialismo, nesses conceitos iniciais que nós vimos hoje. Então, são 5 questões apenas, certo? Do ensaio geográfico. Vocês respondem, então a gente semana que vem começa com Arthur, Beatriz, Cauê e Iago, né, falando as ideias dos socialistas utópicos. Corrigimos o exercício e, em seguida, partimos para o conteúdo da aula propriamente dita. Tá bom? Então, um bom restante de semana para vocês, né? Nós só nos vemos agora na segunda-feira, na aula de religião. Tá certo? Então, pausando aqui a gravação.